nós passaremos a palavra à professora Luísa Erundina. Queria começar saudando os colegas congressistas, professores, profissionais, estudantes, saudar a mesa, saudar as entidades nacionais e locais que estão dando um show de organização e de unidade no encaminhamento desse importante evento. Quero agradecer às direções dessas entidades por esse congresso e pela forma como estão encaminhando democraticamente, de forma muito competente, esse fórum maior da nossa categoria profissional. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui com essa mulher fantástica, a Tânia Bacelar, que na expressão do Gramsci é uma intelectual orgânica a serviço das classes populares, a serviço das classes trabalhadoras. E aproveito a oportunidade para agradecer em nome da nossa categoria a contribuição que ela vem dando da sua área para a compreensão da realidade do ponto de vista econômico e também político, que ela tem dado durante todos os momentos, tem se colocado à disposição de eventos como esses. Ao Paulo Brum, já tivemos oportunidade de outros encontros, lamento que ele hoje esteja tão limitado à visão oficial, que lhe impede de ser mais livre de colocar a sua exposição. Quero agradecer o convite de estar voltando ao seio da minha categoria profissional, da qual nunca me afastei. Estive naturalmente cumprindo outras tarefas, mas até em decorrência da minha opção profissional e do compromisso com o meu projeto profissional. Eu teria sido certamente uma vereadora, uma deputada estadual e uma prefeita de outra forma, exercendo, colocando outro desempenho, se outro tivesse sido o meu compromisso profissional e a minha opção de vida profissional. Mas dá muita alegria de ver que a minha profissão, que a minha categoria, ela está na dianteira, na busca de consenso em torno da compreensão da realidade e na busca de caminhos, saídas comuns, referências comuns para estarmos à altura dos desafios e das responsabilidades que a história nos coloca nesse momento, nessa conjuntura e em nosso país. E me disponho e estou determinada a me colocar inteiramente à disposição das entidades dirigentes, dos assistentes sociais, para me associar e para contribuir nessa caminhada e nessa busca extremamente importante da nossa vida, da nossa profissão e da vida do nosso país. Os coordenadores deste evento me confiaram uma dimensão do tema ligado ao eixo central do Congresso, que é refletir com vocês os desafios postos à atuação político-profissional cotidiana de nós, assistentes sociais, no cenário de miséria e exclusão social que caracteriza a atual conjuntura brasileira. Eu queria, antes de tudo, destacar a importância e o significado político desse 8º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Esse congresso se reveste de grande importância e de elevado significado político. Primeiro, pelo momento histórico em que ele se realiza. Estamos vivendo o fim de um século e transitando para um novo milênio. É um momento de profundas e aceleradas transformações tecnológicas, científicas,
institucionais, culturais, ideológicas, econômicas, sociais, políticas. Todos os modelos e paradigmas estão em xeque. Este é o cenário do mundo e dentro dele se encontra o Brasil, mergulhado em graves e complexos problemas que afetam, sobretudo, as camadas mais pobres da população. Em segundo lugar, a importância, a oportunidade e o significado político desse 8º Congresso se dá pela temática que aborda, ou seja, o serviço social frente ao projeto neoliberal. A oportunidade e a importância política deste Congresso nos remontam a um outro evento tão importante quanto este, e que marcou época na história da categoria dos assistentes sociais brasileiros. Eu me refiro ao 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em São Paulo em setembro de 1979. Muitos dos que aqui se encontram foram protagonistas daquele evento, daquele momento histórico, e muitos de vocês certamente são caudatários daquela experiência e daquele momento da nossa vida profissional, que certamente tem na sua formação profissional mais recente a marca dos compromissos e das opções político-ideológicas que grande parte da categoria fez naquela ocasião. Aquele congresso também se deu num momento decisivo e particularmente importante da vida do país e que colocava enormes desafios para nós assistentes sociais. Assistíamos, na época, os estertores do regime militar e o florescer de uma nova primavera que brotava das mãos soberanas do povo em luta por democracia. E nós, assistentes sociais, sendo povo também, participamos ativamente daquela luta, embalados pelo mesmo sonho de liberdade que nos animava e nos inspirava a todos. Reconquistamos as liberdades democráticas, mas a luta não terminou, pois a maioria dos brasileiros ainda está excluída do direito à democracia plena, que não é só política, mas também econômica e social. Ainda estamos a dever à maioria do nosso povo o pleno exercício da democracia e, consequentemente, o pleno exercício da cidadania. Este congresso, como foi aquele de 79, é um espaço privilegiado para refletirmos sobre a atual conjuntura brasileira e suas implicações sociais, para tomarmos consciência dos desafios e responsabilidades que essa conjuntura coloca para o serviço social e nos prepararmos para responder política e profissionalmente a esses desafios. Antes de mais nada, precisamos compreender que um dos pressupostos básicos do modelo neoliberal, como tão bem foi colocado aqui pela Tânia, e que é o modelo adotado pelo governo brasileiro, é a subordinação do social e do político ao econômico. É necessário também fazer a população enxergar que a concentração de renda e a exclusão social são os efeitos perversos, os frutos amargos dessa política que concretamente se expressa por elevado índice de desemprego, por forte arroxo salarial e pelo agravamento das condições de pobreza e miséria que atingem segmentos cada vez mais amplos da população.
Com efeito, a questão social não consta da agenda política dos governos que optaram por esse modelo, como é o caso do governo brasileiro, por imposição dos credores internacionais. Esses governos não adotaram o neoliberalismo, ao adotarem o neoliberalismo, não hesitam em sacrificar a justiça social e até mesmo a democracia a favor do crescimento econômico. Pelo menos esses dois temas não estiveram na pauta da reunião da burocracia internacional, representada pelos técnicos burocratas do FMI, do Banco Mundial, do governo norte-americano, com a presença inclusive de lideranças políticas e empresariais brasileiras, e consta inclusive que o então senador Fernando Henrique Cardoso se fez presente àquela reunião de Washington, de onde saiu o chamado Consenso de Washington, que se impôs como modelo, como receita unilateral, vertical, autoritária a países da América Latina, da América do Sul, e dentro desse cenário, sem dúvida nenhuma, foi imposto ao nosso país, e o nosso governo não foi suficientemente soberano, independente, foi ao contrário, submisso, pusilânime, baixando a cabeça a esse pretenso consenso dos grupos poderosos que monitoram e que impõem as suas receitas aos países ao preço de exclusão social, de miséria, de fome e de perda de soberania, como está ocorrendo hoje em nosso país. O governo Fernando Henrique Cardoso, em termos de políticas públicas, tem se limitado apenas a políticas públicas destinadas a uma ação emergencial no sentido de aliviar a pobreza, não de superar a pobreza. A ação emergencial desse governo sequer pode ser considerada uma política social decente. É apenas uma política de emergência para diminuir a fome de alguns, até porque as metas da comunidade solidária têm sido redimensionadas a cada instante. Inicialmente, anunciavam que esse programa iria atuar ou procurar destinar recursos a 500 municípios brasileiros, num esforço fantástico de identificar quais os 500 mais miseráveis dentro dos mais miseráveis. Depois essa meta foi reduzida para 100 municípios brasileiros dentre os mais miseráveis dos 500 municípios miseráveis brasileiros. E a meta foi diminuindo, e se a gente não cuidar, ela vai desaparecer. São apenas 50 municípios dentre os 500 municípios mais miseráveis dos mais miseráveis municípios brasileiros. É esse o programa Comunidade Solidária, que veio inclusive atropelar o acúmulo e o avanço das lutas populares em torno dos seus direitos sociais. E aqui eu queria relatar um fato que ainda não havia falado publicamente nem na imprensa, mas aproveito aqui para falar, é que eu fui convidada pessoalmente pela primeira-dama, Ruth Cardoso, para integrar o Conselho da Comunidade Solidária. Então eu perguntei para ela, por que esses critérios de escolha? Por que não se escolherem pessoas com delegação e com poder de representação da sociedade civil? E ela me respondeu que era exatamente isso que eles não queriam. Eles queriam personalidades do mundo social, do mundo artístico, e não queriam absolutamente pessoas que fossem para lá levando demandas, reivindicações e delegação de poder de setores organizados da sociedade. Eu questionei, evidente, e
recusei o convite e fiz mais. Eu fiz ver a ela que a forma como esse conselho estava sendo constituído, o momento e a forma como ele surgiu, inclusive ignorando a lei orgânica da assistência social, que foi fruto de uma luta de 8 anos dos setores organizados, dos setores populares organizados, com a participação de profissionais e técnicos que estavam interessados em construir um dispositivo legal que assegurasse que a assistência social se constituísse numa verdadeira política pública e, como tal, um direito de todos os cidadãos. E, para isso, deveria dispor de recursos e de um tratamento à altura do respeito a esse direito universal da população brasileira. E eu dizia que ela e que o governo estavam ignorando a existência do Conselho Nacional da Assistência Social e que estava atropelando e se sobrepondo a instâncias de organização descentralizada, prevista inclusive na Lei Orgânica da Assistência Social, no sentido de chamar a participação de representantes dos setores organizados da sociedade civil nos conselhos municipais e estaduais que deveriam se criar nos municípios e nos estados para gerenciar os recursos públicos e para definir as políticas, a política pública referente à assistência social. Evidente que o meu reclamo e as minhas indagações e as minhas objeções não tiveram qualquer impacto, qualquer consequência, até porque eu o fizera individualmente. Portanto, atendendo a compromissos assumidos com o FMI e com o Banco Mundial de reduzir os gastos públicos, o governo federal tem feito frequentes cortes no orçamento público, diminuindo drasticamente os gastos sociais, sobretudo as verbas destinadas à saúde e à educação. E é bom atentar para o fato de que as propostas do governo para a reforma da Constituição prevê a desconstitucionalização das verbas públicas que estavam vinculadas, mediante dispositivo constitucional, aos orçamentos da União, como no caso da educação, que previa uma destinação de 18% do orçamento da União para a educação e orçamentos estaduais e municipais de 25% no mínimo para a educação. Eles pretendem retirar do texto constitucional esse dispositivo que obriga, que vincula ao orçamento da União esse percentual orçamentário para a educação. A mesma coisa em relação à saúde e à seguridade social. O ministro Serra, eu arguí, inclusive, durante a campanha eleitoral para o Senado em São Paulo, sobre a intenção, porque ele já havia manifestado em outras ocasiões, a intenção de retirar a vinculação desses recursos públicos do texto constitucional. Na ocasião, ele saiu pela tangente, mas agora, como ministro do Planejamento, é um dos empenhos dele, uma das determinações dele, é retirar do texto constitucional essa obrigação de vincular recursos públicos para garantir o direito à educação e à saúde do nosso povo. Apesar de ter sido eleito com um programa que anunciava prioridades sociais, lembram dos 5 dedos da mão do então candidato Fernando Henrique Cardoso? O governo dele até agora se limitou à implantação do já mencionado programa da Comunidade Solidária de caráter emergencial. É um programa que não diz respeito a uma política social de superação da pobreza, mas é uma política social de alívio da pobreza com distribuição de alimentos a um número reduzido de municípios brasileiros. E esse programa até agora tem se restringido à distribuição de alimentos à população carente desses 50 municípios selecionados dentre os mais pobres do país. Além disso,
a propalada disposição do governo de envolver a participação popular e de buscar parceria com os setores organizados da sociedade foi negada pelo modo como se constituiu o Conselho da Comunidade Solidária. E aqui, Paulo, eu não acho que a perspectiva de descentralização e de municipalização desse programa signifique efetivamente distribuição de poder com os municípios e com os estados. É uma prefeiturização desses recursos. Vamos colocar na mão de prefeitos. Na mão de prefeitos e de governadores. E os conselhos municipais e estaduais de assistência social serão, por determinação do governo, coordenados diretamente por governadores e por prefeitos. E serão eles a convocar pessoas para integrar esses conselhos. Naturalmente, eles não vão convocar, nem muito menos convidar, pessoas que representem interesses reais de setores organizados e mobilizados, porque certamente vão pressionar prefeitos e governadores e a própria comunidade solidária no sentido de mudarem os rumos dessa política, orientando-a para uma política de superação da pobreza e não apenas de alívio da pobreza. Certamente, com representação da sociedade civil, com pessoas devidamente legitimadas e com delegação de poder para representá-los nessas instâncias, vão certamente forçar para que eles deixem de ser meros órgãos consultivos, como é o Conselho Nacional, como é o Conselho da Comunidade Solidária, e se transformem em conselhos deliberativos, em que a sociedade civil defina, participe e decida sobre as prioridades e sobre o gerenciamento desses recursos. E temos que ter cuidado, porque esse certamente é um dos mecanismos que o governo usará para tentar construir uma base, uma sustentação de apoio popular do qual o governo se ressente. O governo não tem apoio popular, o governo não tem sustentação do povo, embora ele esteja respaldado pelo pacto das elites que se renovou nesse país e que hoje se expressa por uma hegemonia, sobretudo no Congresso Nacional, excluindo absolutamente a sociedade civil nos destinos do país e na definição das políticas públicas. Cuidado, portanto, quando prefeitos e governadores, por força de contratos de trabalho que possamos ter com esses governos, nos obriguem a implantar e a executar essa política emergencial de assistência social, patrocinada, manipulada, cooptada clientelisticamente por prefeitos e governadores, sobretudo às vésperas de uma eleição municipal. As eleições de 96, que devem ser um marco e um espaço e uma perspectiva importante para demarcarmos posições e para alterarmos a correlação de forças na sociedade, elegendo governos municipais e governos locais que efetivamente têm o compromisso de construir a democracia de base, construir a cidadania política, dividir o poder com os cidadãos do âmbito local. É essa a base de construção e consolidação da democracia. E as eleições de 96 podem ser uma oportunidade para que possamos influir na construção de governos com propostas que sejam oposto a essas que se pretende generalizar no país inteiro através dessa pretensa descentralização, que não é outra coisa, insisto, que é passar para mãos de prefeitos e governadores a gestão de recursos públicos, certamente com a intenção de usá-los fisiologicamente, clientelisticamente, para reproduzir no âmbito dos municípios e dos estados a hegemonia da elite que está se dando a nível nacional através do governo federal e do Congresso Nacional. Portanto, os nossos desafios, que são muitos,
e o meu tempo é pouco, já está terminando, eu queria chamar a atenção para a nossa presença no processo de revisão constitucional. Até agora houve as reformas da ordem econômica, nos termos em que já se viu quais são, e que a sociedade civil não teve a capacidade de mobilização para deter essa onda de privatização dos setores estratégicos do nosso país e a privatização, a pretensa privatização, porque o Estado brasileiro já é privatizado e que vai promover mudanças que são irreversíveis, comprometendo inclusive a soberania nacional. Mas há a fase de regulamentação das reformas, quando a construção das leis ordinárias e das leis complementares. Portanto, ainda é tempo de mobilizar a sociedade, os setores populares e a nós mesmos para estabelecermos uma barreira ao avanço dessa perda de soberania e essa submissão absoluta aos interesses do capital internacional representados pelo FMI e pelo Banco Mundial. Eu chamo a atenção também como desafio para que pressionemos aliados aos setores populares e aos trabalhadores, no sentido de assegurar a plena execução dos instrumentos legais que a duras penas fomos conquistando durante a história recente de luta política em nosso país. Eu me refiro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu me refiro à Lei Orgânica da Saúde, eu me refiro à Lei Orgânica da Assistência Social, que são instrumentos legais ainda por se aplicarem, e há uma enorme resistência de alguns poderes da República, ou se não de todos os 3 poderes da República, com exceção em relação ao Congresso Nacional, uma minoria que defende esses instrumentos e essas conquistas democráticas para que elas efetivamente se implantem. Porque o governo brasileiro, por exemplo, foi signatário da Convenção da ONU de 1990 a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes. E até hoje essa convenção não passou do papel, inclusive aqui no Brasil e no mundo. Como pude constatar, num evento internacional que participei, o Tribunal Permanente dos Povos, sobre a violação dos direitos das crianças e adolescentes no mundo, e o Brasil, além dos outros países da América Latina, são aqueles que mais desrespeitam os direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente ser um dos instrumentos mais avançados em torno dos direitos de nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas praticamente, a não ser o esforço da sociedade civil, não tem saído do papel e não tem saído dos aspectos formais desse instrumento. Eu também me refiro ao Pacto dos Governadores, que em decorrência da Convenção da ONU em torno dos direitos das crianças, firmou um pacto de estabelecer políticas de respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Até hoje também não saiu do papel. Eu me refiro também à descentralização da saúde, à criação dos mecanismos de implantação da política de assistência social no país. Nós temos instrumentos legais, mas se eles se tornarem ações políticas concretas, efetivas, pressão política sobre governantes das 3 esferas de poder, eles não sairão do dispositivo legal, do aspecto formal, e é isso que temos que superar, e é esse um dos desafios que se colocam para nós, assistentes sociais. Não basta fazer até relatórios ousados, corajosos, honestos, como o governo brasileiro encaminhou à cúpula de Copenhague sobre o desenvolvimento social e que caracteriza de forma justa, até porque teve a participação de setores importantes da sociedade civil, ainda no governo Itamar Franco, caracterizando o estágio de miséria, de pobreza e exclusão social que existe no país. A cúpula se deu, porém nada se fez. Não sei se em outros países, mas pelo menos no Brasil nada se fez para sair da fase do alívio da pobreza e da miséria e entrar na fase da superação da pobreza através de uma política de um verdadeiro desenvolvimento social. Um desenvolvimento sustentável, em que o crescimento econômico deve estar a serviço da distribuição de renda, deve estar a serviço da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, deve estar a serviço do respeito aos direitos sociais e humanos do povo brasileiro. Nesse sentido, há enormes tarefas políticas pela frente, mas para enfrentá-las com eficiência, com eficácia
e com resultados, nós temos que primeiro nos organizarmos. Nós temos primeiro que estabelecer as nossas estratégias de luta. Nós temos que nos associarmos e nos aliarmos aos setores populares, a quem mais interessa a mudança de cenário, de quadro político, social e econômico em nosso país. Portanto, a tarefa é essencialmente política, embora nas instâncias de ação profissional, no cotidiano das instituições públicas ou das instituições privadas, nós temos que manter aquele sentimento de rebeldia, eu até diria também de dignidade, de indignação e de pressão, para não nos submetermos àquela função histórica que o serviço social já teve nas suas origens e no seu passado, de ser um mero executor de políticas públicas, sem nenhuma crítica, sem nenhuma resistência e sem nenhuma capacidade de alterar e de mudar essas políticas. Está na hora, eu espero que esse congresso enseje a possibilidade de estarmos fortalecendo os nossos organismos de representação profissional. E quem sabe até rever outros que já desapareceram e que, quem sabe, esteja fazendo falta para essa tarefa política histórica, que é reverter, junto com o povo, com a sociedade civil, com os democratas, com os que lutaram pela democracia em nosso país, com os que fizeram que os constituintes escrevessem no texto da Constituição os direitos sociais, os direitos individuais, os direitos das mulheres. Beijing está aí para uma conferência sobre a mulher. Torçamos e lutemos para que não se transforme no que foi a cúpula de Copenhague até agora, ou então a cúpula sobre população, que são eventos internacionais em que o país esteve representado e que não tem tido nenhum impacto, nenhuma repercussão concreta no comportamento e nas políticas do governo brasileiro. Está na hora de nos organizarmos, nos mobilizarmos, estabelecermos estratégias concretas, chamarmos a parceria com outros profissionais, como fizemos na década de 70, para que marquemos uma presença forte, decisiva, corajosa, ousada na conjuntura nacional e em defesa da população excluída e, sobretudo, em fidelidade ao nosso compromisso profissional. Muito obrigada.